É sempre uma alegria, um momento muito especial quando se fala sobre missões. Missões, ele passa pelo coração de Deus. Eu penso assim que todos aqueles que são íntimos de Deus amam missões, amam o Senhor das missões. Nós vamos ter um momento hoje, primeiro momento, o nosso presidente da Missão Até vai fazer a apresentação da Missão Até, os projetos que ela desenvolve. Na segunda parte eu vou chamar um pouco também a nossa missionária Emília, é uma das melhores missionárias que nós temos no Brasil. Ela vai me ajudar um pouco, eu falei com ela 5 minutos, né? E depois eu vou também ter uma pequena ministrações destacando missões. Albert, que Deus te abençoe. Para falarmos da Missão Até, que é conhecida de vocês, nós vamos ter aqui a projeção do logo dela. O logo ele foi atualizado alguns anos atrás, mas a mensagem continua a mesma. Associação Transcultural Evangélica aos confins da terra. Aos confins da terra é a parte final de Atos 1:8, que é o versículo impulsionador, é o fundamento, é aquilo que nos anima a vivermos como missão. É o Espírito Santo que vai nos dar poder para cumprir a grande comissão de Cristo, poder para alcançar o mundo com o Evangelho. E existe uma coisa muito importante que esse mesmo Espírito faz. É Ele que promove a unidade no corpo de Cristo. E nós nos vemos como missão, não como algo fora do corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. E nós nos unimos às igrejas para juntos podermos cumprir a grande comissão de Cristo. E talvez a diferença é que a missão, ela já tem alguma experiência, algum caminhar, e humildemente pode estar ajudando as igrejas, porque a grande comissão foi dada à igreja de Cristo, e nós nos entendemos como parte do corpo de Cristo. Ela é uma associação, ela não tem fins lucrativos, e ela depende totalmente das contribuições de membros e de igrejas amigas e parceiras. Ela é transcultural, e transcultural significa o seguinte: ela transpõe as barreiras culturais, ela vai de encontro a outras culturas. Isso é importante, porque o Evangelho precisa ser levado a outros povos, dentro da sua realidade, dentro da sua cultura. E, ao mesmo tempo, ela é evangélica. Evangélica no sentido de que ela prega o Evangelho, e ela também quer que a cultura dos povos seja transformada na cultura do reino. Que os povos mais e mais assimilem os valores do reino de Deus, conhecendo a Cristo. E ela é interdenominacional, ou seja, nós nos vemos como missão a serviço do corpo de Cristo em toda a terra, independente da sua coloração, das suas peculiaridades. As igrejas que têm Cristo como Senhor são as nossas parceiras. Ela foi fundada em 1991, então ela está completando 28 anos neste ano. E nesse momento quero já aproveitar e fazer um convite. Nós vamos ter no sábado que vem, às 9h30, um delicioso café da manhã, aqui no bairro do Macuco. E nós estamos convidando a você que é amigo de missões, que está interessado em missões, que no final deste culto você vai se perguntar, ou Deus vai te perguntar, você não quer se engajar em missões? E então você deve vir, deve participar.
precisamos apenas que você confirme a sua presença até quinta-feira. E o pastor Erlon vai nos ajudar nisto. Então, de passar os nomes daqueles que gostariam de participar. Você está cordialmente convidado. Nós estamos aqui, em Valinhos. E é um privilégio de estarmos na mesma cidade. Quando a gente faz essa apresentação, a gente procura dar uma orientação para as pessoas, para aqueles que nos assistem, de onde estamos. E creio que Valinhos tem uma posição estratégica. Eu creio que nós podemos orar para que Valinhos se torne um centro missionário, um centro que irradia o Evangelho, onde missões se estabelecem, onde igrejas têm visão missionária, e juntos nós podemos então trabalhar levando o Evangelho adiante. Nós estamos vendo aqui a nossa sede, a nossa simpática secretária, a Inês. Promovemos encontros em nossa sede com pastores, e nós queremos também dizer que, como missão, nós queremos capacitar igrejas através de cursos. Nós podemos oferecer cursos de formação, de conselho missionário, cursos de como efetivamente fazer missões. Mas todos nós podemos participar. A missão até tem esse objetivo de envolver as pessoas, os cristãos, aqueles que têm um compromisso de vida com Jesus, seja através da oração, seja através de meios financeiros, seja indo ao campo. Ou, e aí eu vou dar o meu exemplo, às vezes você não vai sair ao campo, você vai fazer missões onde você está. E antes de ir ao campo, é bom a pessoa ter já experiência de levar alguém a Cristo. E até gostaria de aproveitar aqui e perguntar: quando foi a última vez que você levou uma pessoa a Cristo? Eu não sei, eu sou de um tempo em que, quando era jovem, era quase que cobrado nas reuniões de jovens os testemunhos que a gente tinha dado para colegas, para amigos. Havia um exercício semanal de a gente estar levando o Evangelho para as outras pessoas. Hoje a gente pode ter a impressão que as pessoas estão um pouco cansadas, talvez essa forma tenha ficado um pouco desgastada, mas as pessoas continuam carentes do Evangelho, continuam necessitando de uma palavra vinda do Senhor. Então, que tal a gente olhar quem está ao nosso redor, no nosso condomínio, o nosso vizinho com o qual a gente nunca fala? Às vezes tem uma situação e a gente pode aproveitar aquela situação para começar uma conversa com um vizinho. É uma estratégia que nossos missionários usam na Alemanha. Quando percebem alguém se abrindo seu coração, é naquela hora que você tem que falar. Eu quero também falar da minha vida, da minha experiência, como um aprendizado, triste, mas como um aprendizado. Eu tinha um colega de classe e certa vez os pais desse meu colega de classe, ainda do colégio, disseram: por favor, Albert, fale com o nosso filho. Eu não fui falar e ele se suicidou. Então, às vezes a pessoa, quando vai falar de uma dificuldade, é o seu último grito de socorro, não terá outro. Então, que a gente não perca as oportunidades. Então, começando com missões aqui onde estamos, com a nossa profissão, nós podemos servir em missões. Sou empresário e ponho a minha profissão à disposição de missões, como tantos outros empresários, pessoas que têm um emprego, profissionais liberais, tantos outros, todos podemos servir em missões com os nossos dons. E nós queremos então despertar a igreja brasileira para que ela cumpra a missão que ela tem, que ela cumpra a sua responsabilidade de levar o Evangelho. E muitas vezes o que lhe falta é saber o como. Muitas vezes o que lhe falta é alguém que possa mediar, e é isso que nós queremos fazer, ajudar as igrejas a levar os membros, os missionários até o campo, porque o celeiro de missionários são as igrejas. Esta é uma igreja celeira de missionários, que talvez ainda não estejam sentados aqui hoje, mas um dia estarão sentados, estarão sendo enviados por esta igreja.
Nós atuamos atualmente entre os indígenas, entre os ribeirinhos e mais recentemente, desde 2013, estamos presentes na Europa, mais especificamente na Alemanha. Temos 22 missionários atuando no Brasil e 6 missionários na Alemanha. E aí eu gostaria de destacar que nós sempre falamos do casal, então o casal são 2 missionários. E nós entendemos que é muito importante que o casal esteja imbuído do mesmo objetivo. Recentemente eu ouvi uma palavra, eu concordo, o ministério de um pastor em 50% depende da sua esposa. E nós também entendemos que o ministério missionário em 50% depende do cônjuge. Se o missionário não tem o apoio da esposa, ele corre o grande risco de ver frustrado o seu ministério. Temos 6 missionários, eu quero corrigir, que estão no Paraguai. E temos também missionários na Alemanha. Próximo slide, por favor, onde temos 8 missionários. Na Alemanha e na Europa, nós vemos uma grande necessidade de revitalização. E vários dos nossos missionários estão trabalhando com igrejas em processo de revitalização. As igrejas querem reviver, querem estar vibrantes novamente. E nós queremos apoiá-las neste desejo. Nós estamos, vou pedir para voltar só um minutinho, no outro slide, em 4 cidades na Alemanha. Eu gostaria de destacar 2. A do meio, chamada Sondershausen, fica no estado da Turíngia. O estado da Turíngia tem tudo a ver com a reforma protestante, porque lá nasceu Martinho Lutero. E muito aconteceu lá, na Turíngia. Porém, hoje é o estado menos cristão, menos evangelizado da Alemanha. É lá onde temos um casal. E temos também um outro casal no sul, em Bittenheim, que é num estado marcado pelo movimento pietista, que foi um grande movimento de avivamento, que não só repercutiu na Alemanha, mas repercutiu em outros países. Porque eu sei disso porque os meus antepassados vieram da Rússia, eles estavam mornos, as igrejas estavam paradas e houve um reavivamento nas igrejas de etnia alemã na Rússia através do movimento pietista. Próximo. Os nossos missionários. Temos no Brasil o Francisco e a Neucimar, em Porto Velho, trabalhando entre ribeirinhos. E eles têm uma história muito interessante no seu ministério, que já vinham desenvolvendo há alguns anos. E se vocês se lembram, em 2014, houve a cheia histórica do Rio Madeira. E o rio, ele acabou com a vila de Ribeirinhos. E ele se mudou para outra margem do Rio Madeira, exatamente no mesmo ponto, mas na outra margem, muito mais alto o terreno. E lá começou um novo trabalho. E aquilo é uma nova comunidade que está surgindo. E eles fazem um trabalho já com uma igreja edificada, com seu prédio próprio, fruto do investimento de pessoas que investem no reino. Eles têm também um trabalho com crianças, com reforço escolar e com homeschooling, o ensino dentro das próprias casas. Nós precisamos entender que para chegar até na cidade são cerca de 30 quilômetros, então lá mesmo há necessidade de uma escola. Próximo. Próximo. Temos a Rosimeire, que trabalha em parceria com a Missão Evangélica Unida, em Porto Velho, no seminário indígena, lecionando para os filhos dos indígenas que estão lá para estudar e se tornarem obreiros. E ela é acompanhada da Celinha, que é o próximo slide, que também é professora desses filhos de indígenas. Próximo. O Cavalcante, José Cavalcante, ele é professor dentro desse seminário indígena, também em Porto Velho. Próximo.
E falando em seminário indígena, nós temos o Centro de Treinamento Canaã, que é outro centro para a formação de obreiros indígenas, localizado em Pimenta Bueno, também no estado de Rondônia, onde temos 3 casais de missionários nossos atuando como professores. O Gustavo e a Ana. Próximo, temos o Valdemir e a Julieta, que são missionários apoiados por esta igreja, o que muito nos alegra. E temos o Lenine e a Maria. O Marcos e a Elaine Lobato, eles estão em Juína, isso é Mato Grosso, entre a etnia Riquibacha, e nós vemos o Evangelho produzindo transformação na cultura daquele povo indígena. Ali nós vemos a Elaine, não dá para reconhecer, mas ela está com 2 gêmeos. E graças ao Evangelho ter chegado lá, a cultura do reino ter chegado lá, eles não matam mais os gêmeos, porque na cultura indígena, o espírito só pode estar em uma das 2 crianças. Então é muito triste. E isso está mudando. Esse foi o primeiro casalzinho de gêmeos onde ela interferiu e eles estão vivos. E a mãe está educando, está cuidando das crianças. Nós vemos também o marido dela com um barco levando móveis escolares para uma escola de indígenas distante. Próximo. E a Emília está aqui conosco hoje, é um prazer, eu não preciso falar nada sobre ela. O Irdino depois e ela mesma vão compartilhar conosco algumas coisas sobre o seu ministério entre a etnia Chavante, também em Mato Grosso. O José Sotério está em Gaúcha do Norte, trabalhando com a etnia Meinaco. Eles também fazem um trabalho de ensino da palavra de Deus às crianças. João e a Lucinda estão em Taquaperi, Mato Grosso do Sul, e desenvolvem um trabalho com a etnia Guarani. Esse é um dos nossos missionários que nós apoiamos, o Celestino, é um Guarani, presbítero de uma igreja indígena. O que a missão até quer é que efetivamente as igrejas indígenas se tornem autônomas, que elas consigam andar com as próprias pernas e elas próprias também cumprirem a grande comissão de Cristo. Ninguém melhor para levar o evangelho ao indígena do que o próprio indígena. Tudo é mais fácil para eles levarem o evangelho. Não que não haja também choque cultural, diferenças enormes entre as culturas indígenas, mas eles têm trânsito livre, eles podem ir para qualquer aldeia, coisa que os não indígenas não têm. Ademir e Rosângela estão atualmente num período de licença e nós esperamos em breve tê-los novamente, um casal muito precioso de obreiros. Cipriano e a Carmen Ayala são um casal de guaranis brasileiros trabalhando no Paraguai. E eles têm um trabalho muito abençoado. Muitas aldeias da etnia Aché estão sendo alcançadas com igrejas surgindo. Eles chamam capelas, eles começam a construir, nós vamos ver no próximo slide, uma cobertura para que possam acontecer os cultos, as reuniões. E é muito bonito de ver a visão, a capacidade também de aglutinação que o Cipriano tem. O Cipriano com certeza é um apóstolo, é como o apóstolo Paulo, alguém que é um trator em termos de fundação de igrejas. E nós damos glória a Deus pela sua vida. Nós temos 2 casais de missionários novos, recém-chegados, estão neste mês, as famílias estão vindo do Uruguai para Taquaperi. Taquaperi é uma base da Missão Evangélica Unida, igreja, missão parceira,
e lá eles vão aprender o Guarani. Eles já estão trabalhando no campo missionário, porque é muito próximo à fronteira com o Paraguai, então já estão em contato com a área onde eles vão trabalhar, mas eles precisam aprender a língua. Isso é muito importante, seja para a Europa, seja para qualquer lugar do mundo, o domínio da língua é fundamental. Por quê? O Evangelho precisa ser transmitido na língua do coração. A fé é no coração. E é a língua do coração que fala, que toca. Então eu queria, volta por favor, os dois novos missionários são o da esquerda, o terceiro, e o primeiro à direita. O Inácio, ou Nacho, como ele gosta de ser chamado, e o Andrés. Próximo. Edwin e Nelci são nossos missionários em Sondershausen, na Alemanha. Eles foram enviados aqui, na igreja de vocês. Então é um privilégio a gente estar aqui com vocês também nesta noite. Vocês fazem parte da história do envio de missionários da Té para a Europa. Próximo. Ele trabalha com revitalização de uma igreja naquela localidade. Aquela localidade, ela está no leste da Alemanha, então foi aquela região que por muitas décadas esteve sob o domínio comunista. A fé praticamente foi erradicada naquela parte da Alemanha, e é um trabalho muito árduo também de reavivamento. Esta igreja, durante todo o período comunista, ela existiu, e o prédio onde eles estão, eles conseguiram que a própria administração da cidade, por 99 anos, lhes desse a concessão para eles reformarem, porque era um prédio abandonado, reformarem e ali fazerem o seu trabalho, tanto de divulgação da palavra, como também de trabalho social. Há muitos imigrantes nesta igreja hoje. Próximo. Esse é um casal jovem, Marcos e a Mary Schultz, estão em Bittenheim, no sul da Alemanha, e também fazem o trabalho de revitalização na igreja onde servem atualmente. Ele é co-pastor. Próximo. Então vemos aqui algumas pessoas da igreja junto com o casal nosso de missionários. Se tem uma coisa que alemão gosta, é sentar uma mesa e comer bolo, tomar um café. E quase todas as igrejas na Alemanha, depois do culto, tem um momento em que você senta à mesa, digamos o culto da manhã, depois do culto tem algo para comer, tem café. Eles dão muito valor a esse momento de convívio. Próximo. Temos o Roger e a Fernanda, um casal muito corajoso. Os dois têm a convicção de que Deus os quer na Alemanha, e eles não medem esforços para permanecer. Os dois trabalham, ela atualmente não pode porque está grávida, então ele se desdobra para complementar o salário que ele recebe na igreja onde ele está empregado, porque a igreja está ajudando-o, porque se você não tiver um emprego, você não fica na Alemanha. Você fica como turista os 3 meses, depois você pode fazer as malas. Então todos eles precisam ter um emprego. E graças a Deus, ele tem este emprego através dessa igreja parceira nossa, e lá ele faz um trabalho de casa de oração 24 horas por dia, mas nós queremos agora que ele possa estudar o alemão a fundo, que ele possa efetivamente desenvolver o trabalho para o qual Deus o chamou. E nós oramos que Deus possa complementar o sustento. Eles precisam de mais apoiadores para permanecerem na Alemanha. E eu creio que eles ficarão. Eles têm uma decisão, eles não voltam da Alemanha. Eles têm tanta convicção do chamado que eles não pretendem sair de lá. E por fim, nós temos mais um casal que são parceiros, que nós damos um suporte, Igor e Natália. Eles
foram enviados não através da nossa missão, mas a nossa missão tem uma série de parcerias, e com isso também a gente pode facilitar a entrada de missionários na Alemanha. E temos o casal Éder e Neuza Bacan, que faz um trabalho muito importante, que é o de apoio pastoral aos nossos missionários. Eles passam boa parte do ano em viagem, visitando os nossos missionários, seja no Brasil, seja no Paraguai. Esse trabalho pastoral de acompanhamento na Europa é feito pelo pastor Erdino, que então os visita. Isso é algo muito importante, de não esquecermos dos nossos missionários no campo, porque muitas vezes eles estão sozinhos, com grandes lutas, e eles precisam perceber que nós os apoiamos, e nada melhor do que irmos e fazermos uma visita. Então quero até encorajar, se a igreja puder, que organize viagens missionárias, especialmente com os jovens, para que eles sejam confrontados com a realidade, onde há necessidade de missionários, e se despertem para esse ministério. Que Deus abençoe essa igreja, parceira, apoiadora de missões. Ok, Emília, ela já reclamou comigo que eu só estou dando 5 minutos, mas no sábado você vai ter bem mais tempo para compartilhar. Deus te abençoe, querido. Amém, querido. Irmãos queridos, a bênção do Senhor, um privilégio estar aqui novamente, né? Porque depois que eu passei por aquele infarto em janeiro, e eu pensei que eu não ia voltar nem para Chavantina, nem para minha casa. Mas Jesus me visitou, me deu um coração de 20 anos. E aí o médico mandou já ir logo para minha casa, vai lá correr nas tuas aldeias, vai cuidar dos teus índios. Irmãos, com 10 dias eu já estava nas aldeias. Estou muito feliz, queridos, porque nós tivemos o primeiro congresso missionário indígena Chavante, dia 14, 15 e 16, agora de junho. E foi uma bênção, irmã. Eu tive um orgulho tão grande por mim, porque esses anos que eu estou na Nova Chavantina, deu tanto fruto que nem eu mesmo consigo entender. Faço 7 aldeias por mês, mas tenho 400 índios convertidos, que estão convertidos no Senhor. E eu tinha agora uns 40 índios para levar para o congresso, para o batismo. Mas não tínhamos condução para ir lá no fim de 180 quilômetros no meio da mata para buscar os índios. Não consegui uma verba para pagar uma condução. O que nós pudemos remanar das aldeias mais perto, nós levamos. E consegui, irmãos, 22 índios da aldeia Tangará, da aldeia Campo Alegre e mais aldeia Pequi, nós levamos, passaram pelo batismo. Sábado, lá no aniversário desse que vai haver, eu vou mostrar todo esse trabalho. Deus nos abençoou grandemente. Eu nem acreditava que ia poder ser um trabalho tão lindo. Primeiro congresso missionário indígena Chavante. Eu, como já estou acostumada com congressos, eu tive um privilégio, né? Eu preparei as batas, eu preparei as capinhas para as meninas, para a apresentação. Nós cantamos louvor, nós oramos com o grupo, demos comida, 400 índios que conseguimos remanar, estavam naquele congresso. Criança, irmã, índias com bebezinho recém-nascido de 8 dias, em cima daquele caminhão, carregando aqueles bebês nascidos. Fizemos assim nas escolas, para os lugares para eles dormirem. E nós fizemos o congresso no campo do esporte. E ali, querido, índio não tem colchão, índio não tem travesseiro, só tem cobertor, porque a gente tem um privilégio de ganhar de vocês para levar. E ali, irmão,
Eu ainda peguei tudo que eu tinha na minha casa, de uns colchonetes, alguma coisa, e fui deitando as mulheres com as criancinhas. Mas não faltou comida. Todos os mercados nos ofereceram. Não faltou, irmã. Uma comida boa. Um caminhão despejou um caminhão de banana. Recebemos repolho assim de estaco. A comida foi maravilhosa. Ganhei 3 vacas. Teve carne para índio. Fizemos uma cobertura enorme de palha. Os índios nos ajudou. 4, 5 fogão feito lá dentro da palhoça, com tijolo, panelão que as escolas me emprestou. E ali aquela carne cozinhando a noite toda, para de manhã já estar pronto só para fritar. Arroz, feijão, carne, salada, farofa, palmito, irmão. Foi uma comida, uma bênção. O café da manhã não faltou pão, margarina, leite. As fazendas vinham trazendo leite para nós. Então, irmão, esse foi o trabalho desse ano, o primeiro congresso. Mas lá para novembro, eu vou levantar um congresso para os Chavantes dos Areões, porque eu estou numa área que tem o rio Areões, e ali nós temos 1.200 índios. E ali, irmãos, nós vamos fazer o primeiro congresso missionário indígena, nós, da Missão Até, porque lá na Chavantina só eu e meu marido. Alguém, sempre alguma amiga, meu filho que é pastor, me ajuda a ir para as aldeias. Nós levamos lanche todas as visitas. Lanche para uma aldeia de 100, uma aldeia de 200, uma aldeia de 50. Levamos pão com mortadela, pão com carne moída. Eu levo comida, nós ganhamos os tambores, levo 30, 40 quilos. Faço sopão, vou nos mercados pedindo o destaque das bancas na sexta-feira, antes do caminhão chegar com a mercadoria nova. Eu vou abençoar os proprietários dentro do escritório, e ali eles já têm uma coisa preparada. Missionário, isso aí é para você. Não falta, irmão. A minha casa está suprida, porque nós temos esse Deus poderoso. E Deus tem me ajudado muito pela Missão Até. Porque eu falava para Deus, eu quero ser missionária de campo. E eu já estou há 10 anos na Chavantina. Deus tem abençoado grandemente. Irmãos, eu estou fazendo uma campanha. Chinelos Havaiana, do número 30 até o 39. Porque tenho muito índio que nunca calçou um chinelo. Eu tenho muita criança que estão com os pezinhos, irmão, que está comido de bicho de pé, nunca calçaram chinelinhos. Então, já estou assim, com umas 80, 60 pessoas que estou pedindo para me ajudar com um chinelinho havaiana. Para mim poder, eu quero calçar todas essas crianças que nunca tiveram um chinelinho. Então, irmão, quem puder, tiver no coração, ofertar um chinelinho para uma criança. Eu ainda vou estar aqui até na reunião de sábado, que no domingo eu já estou voltando. Eu só vim para passar porque o cardiologista quer ver esse coração de 20 anos. Mas eu estou bem, Deus está me abençoando, e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Para os próximos meses que eu voltar, eu vou mandar para o pastor todo o trabalho que foi feito nesse congresso, e ele vai mostrar para vocês. Vocês vão ver, irmão, indo para o rio, levando aquele grupo, a porteira fechada, trancada com arame, até desamarrar aquele arame, um sol quente, e eles descendo no meio do pasto, cheio de vaca, para nós levar para o rio. E foi muito gratificante, irmão. Na despedida, quem foi o nosso preletor? É o presidente lá do Canaã, o Mário. Ele foi o nosso preletor. Nós tivemos 2 tradutores, nós tivemos 2 irmãs que são levitas para o louvor, e nós tivemos os índios mesmo, né? Os caciques se apresentaram, vestidos com roupa típica, com os corpos pintados. Olha, mas foi uma bênção. Eu agradeço a Deus, irmãos, por essa bênção, por esse trabalho.
e pela missão até. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os irmãos que oram por mim, porque eu completei dia 30 de maio 87 anos. Mas acabei de me levantar um pouco do infarto e caí numa pneumonia. Eu me levantei agora, faz uns 20 dias. Estou aqui, mas eu estou bem. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Ele me visita no meu leito e Ele me fala: levanta minha serva, porque eu estou contigo. Amém. Nós vamos aproveitar esse momento, também orar em favor de todos os missionários, campos missionários que foram mencionados, e agradecer muito pela vida da Emília. Pai, muito obrigado, porque o teu propósito, ele se cumpre na vida de cada um de nós. Muito obrigado por este modelo, por este exemplo vivo que nós temos na nossa querida missionária, que não se cansa, que não desiste, que não volta atrás. Senhor, isso é a tua graça. E nós queremos que essa mesma graça seja estendida para todos nós, para a igreja, para os campos missionários e para os missionários, que sejam abençoados por ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, irmão. Glórias a Deus, né? Vamos descer. Eu fico muito feliz em ver o que Deus é capaz de fazer quando pessoas decidem obedecer. Tem um fato novo que está acontecendo no mundo missionário, no mundo todo. Há alguns anos, ou algumas décadas já, se dava muita ênfase para a geração nova. Não é que não se dê mais ênfase, se dá ênfase para todas as gerações. Mas, surpreendentemente, o mundo hoje cresce muito a partir da terceira idade. E temos uma defasagem muito grande de missionários exatamente na terceira idade. Meus amados, quando eu me aposentar, quer dizer, não vou me aposentar, deixa de pensar na aposentadoria, e quando você chega nos seus 60 anos, 65, procura-nos, porque tem campo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós vamos continuar, e eu quero dar uma ênfase agora sobre a necessidade da igreja desenvolver uma visão missionária mundial, a necessidade de adquirir, de fato, um caráter missionário que entenda a missão no mundo inteiro. O nosso texto base de missões é Atos 1:8, Mateus 28, Marcos 16, e assim nós podemos passar por todos os evangelhos, onde nós temos a ênfase missionária. E todos eles sempre vão olhar para o mundo todo. E se vamos para João capítulo 3:16, diz que Deus amou a quem? O mundo. O mundo são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Vejam, esse é o modelo. A Trindade desenvolveu um modelo missionário, que na verdade ele começa no céu, ela vem para a terra por ocasião da queda dos primeiros habitantes da terra, Adão e Eva. Deus, ele vem, e vem pessoalmente.
Depois é enviado Jesus. E depois o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, que é o agente missionário. É dessa forma que Deus olha. Ele sempre olha como um todo. Ele olha para todos. Ele olha para o mundo inteiro. E Ele também quer que todas as pessoas conheçam Jesus como Salvador e Senhor. Por isso, Atos 1:8. Mas, o que diz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês vão testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Essa é a ideia. Até aos confins da terra. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos desenvolver esse caráter missionário que olha simultaneamente para o mundo todo e ao mesmo tempo cumprindo a sua missão no mundo inteiro. E isso é possível. A nossa missão, ela começa aonde você está. Não é verdade? Porque você é um missionário. Você é uma missionária onde Deus te tem plantado. E Deus tem plantado você. Deus tem plantado igrejas. É muito interessante olhar hoje para o mundo e observarmos como que a igreja do Senhor Jesus está espalhada sobre a terra. Em algumas regiões a igreja está mais presente, em outras ela está menos presente e ainda em outras regiões quase ausente, mas ainda presente. A igreja do Senhor Jesus hoje está em todos os continentes. Eu tenho um desejo muito forte no meu coração e eu penso assim, que a grande comissão vai se cumprir. E é justamente dessa forma. A partir do momento que a igreja começa a entender que ela precisa ter uma visão missionária global, isso aproxima a igreja. E hoje, a igreja pode se conectar e ela está conectada no mundo inteiro. A minha oração é para que surja realmente um acordo missionário mundial, para que as igrejas no mundo inteiro se aproximem e juntos começam um projeto de plantação igrejas sobre a terra. Eu estou profetizando isso, mas pessoalmente já estou envolvido nessa missão. Nós entendemos claramente que isso é possível, na medida que você venha se comprometer. Então pensa um pouco mais comigo. Se olharmos para o mundo, nós nos assustamos com o tamanho, não é verdade? O mundo não é tão pequeno, ele é grande, mas ele se torna cada vez menor. O mundo hoje, ele já conta 7,4 bilhões de pessoas. Isso é muita gente, mas é muita gente mesmo.
E a maioria destas pessoas ainda não conhecem Jesus. Mas se ao mesmo tempo olharmos para o mundo geográfico, para o mundo físico, nós podemos entender de que 7,4 bilhões de pessoas são muito, mas se nós olharmos estrategicamente para o mundo, nós vamos começar a entender de que isso é possível. Por quê? Porque nós já estamos conectados. O mundo está estrategicamente dividido. Nós temos 5 continentes. Só 5 continentes. Se nós nos colocarmos em cada continente, isso significa que já estamos posicionalmente no mundo inteiro. Se pensarmos nessa possibilidade, sabendo que existem hoje pelo menos 200 países no mundo todo que são países oficiais ou que são reconhecidos pela ONU. Hélio, são apenas 5 continentes e 200 países. Então não é tão difícil a igreja se mobilizar em direção aos continentes a partir dos continentes. Se são apenas 200 países, e se nós agora vamos pensar no Brasil, o que Deus tem feito no nosso país. Eu faço parte de uma família missionária. Desde criança, eu convivo com missionários da Europa, de vários países da Europa. E muitos deles profetizavam sobre a nossa casa, sobre a casa do Pai, que nós seríamos uma família de pastores e missionários, e de fato isso aconteceu. Mas nós também sabemos, os primeiros missionários que vieram para o Brasil há 100 anos atrás, não viveram muito tempo. Dentro do nosso grupo da Batista Filadélfia, os primeiros missionários que vieram para o Rio de Janeiro não viveram muito tempo, morreram de febre amarela. E só depois, em 1912, foram novamente enviados missionários. Qual era a proporção de gente convertida no Brasil há 100 anos atrás? Há 50 anos atrás? Ou há 30 anos atrás? E vejam o que Deus fez na nossa nação. Os números dizem que somos pelo menos 20% de evangélicos. Dizem que são 30%. Mas eu vou dizer que são 20%. Mas faz uma conta. 20% de discípulos de Jesus, de pessoas que conhecem Jesus, que nasceram de novo, que são comprometidas, é um exército de pelo menos, quantos? 40 milhões de pessoas. De 40 a 80 milhões de pessoas. Há um número muito expressivo no Brasil, pelo menos 15% da população brasileira, ela se declara
não praticante evangélica. Soma isso. Nós somos hoje, no mundo, a igreja brasileira, talvez a igreja brasileira não está consciente disso, que nós hoje somos uma potência em termos de igreja no Brasil, do sul ao norte. Somos uma força muito grande, como pessoas. Vocês não fazem ideia como que a maioria dos nossos missionários que estamos na Alemanha, como eles são bem-sucedidos. Sabem por quê? Porque nós carregamos no nosso DNA o que nós chamamos de simpatia, relacionamentos. Se nós olharmos para a igreja brasileira, nós vemos que ela de fato é o maior celeiro de missionários sobre a face da terra. Isso eu já ouço há 40 anos, mas é uma verdade. Mas ainda somos apenas uma força em potencial. Mas se a igreja brasileira despertar de que ela é essa força em potencial, e se nós nos aproximarmos, é possível sim canalizar essa força em potencial em força ativa. Somente a igreja do Brasil pode fazer missões simultâneas no mundo inteiro. Ela é capaz de ir para os 5 continentes. Ela é capaz de ir para os 200 países. Ela tem esse potencial. Ela pode enviar. Ela pode sustentar. Não é verdade que nós somos uma igreja incapaz. Não é verdade que nós somos uma igreja pobre. Podemos ter pobreza no nosso país, mas as famílias evangélicas convertidas no Brasil, mais de 50% são pessoas investidoras e são pessoas bem-sucedidas. Portanto, nós temos recursos financeiros, nós temos recursos sociais, nós temos recursos pessoais, nós temos tudo em nossas mãos. E o nosso sonho, a nossa oração é que a Igreja Evangélica Livre aqui de Valinhos seja uma igreja missionária e que tenha essa visão mundial de que é possível. Eu quero te encorajar e dizer, são apenas 5 continentes. E a igreja é capaz de fazer muito mais do que já estamos fazendo. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, um agente missionário de excelência, foi um dos grandes missionários. E ele seguiu o modelo bíblico. E quem trouxe o modelo missionário para a terra foi Jesus. Vamos olhar para ele, como ele se movia. Ele era um mover extraordinário, trazendo o reino. Depois vem o Espírito Santo, vem a igreja, e estamos nós. E se nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele foi um homem de visão missionária mundial. Ele diz isso. Ele fala, depois de um certo tempo
de ministério, lá no capítulo 15 de Romanos, versos 19, 23, 24, ele está em contato com a igreja de Roma. E diz: eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu quero visitar vocês. E demorou muito tempo, mas ele teve esse sonho. E disse: eu vou visitar vocês em Roma. E depois, junto com vocês, eu quero estabelecer uma plataforma missionária na igreja de Roma. E vocês vão me ajudar, vocês vão me enviar para a Espanha. Ele diz que ele já proclamou o evangelho em todas as regiões, no mundo ilírico. Significa Jerusalém e talvez uma extensão de 1.500 a 2.000 quilômetros. Ele disse: eu já preguei o evangelho com as minhas equipes missionárias em todos os lugares. Eu já plantei igrejas. E olha, se a gente acompanha no livro de Atos, as viagens missionárias de Paulo, elas são fantásticas. E lá está o modelo: missões se faz com implantação de igreja. Mas agora Paulo está olhando para a Espanha, que fica alguma coisa em torno de 5.000 quilômetros. Ele vê o mundo e ele se move para que o evangelho chegue ao mundo inteiro. Essa deve ser a visão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Essa deve ser também a visão da igreja. Nós temos um grande desafio missionário diante de nós. Eu sempre falo, o nosso desafio missionário é plantar igrejas. Plantar igrejas. Esse é o mover missionário que corre no coração de Deus. Seja um homem missionário. Seja uma mulher missionária que tenha uma visão de mundo. A tua missão está onde você está. E aonde nós não alcançamos mais, que é a nossa Judeia, não é verdade, Erlon? Nós enviamos missionários para lugares mais distantes. Mas cumpre a tua missão. Como missionário. Seja um missionário. Seja uma missionária. Siga este exemplo maravilhoso da nossa querida Emília. Ela decidiu se mover e espalhar a palavra entre um povo bem especial. E olha como ela está inteira, como ela está feliz. Agora, Emília, você disse 80 aí? 87 anos, olha, eu não troco essa missionária por ninguém. Vocês ouviram que trabalho maravilhoso essa mulher faz? Que isso nos sirva de modelo e de motivação. Fecha os teus olhos e nós vamos falar com Jesus. Qual é o propósito da sua existência? Somente uma vida temos, e logo ela passará. Só o que for feito por Cristo permanecerá. Essa frase de um missionário americano que trabalhou no norte do Brasil. Qual é o propósito de sua existência?
Deus te chamou, Deus te salvou, Deus te transformou num filho. E agora você tem uma função, a igreja tem essa função de sermos adoradores. Deus quer que você seja um adorador, mas que você seja um adorador de excelência. Um adorador que aprende o caminho da adoração e da intimidade com Deus, porque lá nós somos formados, lá nós somos marcados com a presença do Espírito Santo. E então vem a missão. E a nossa missão é ir e fazer discípulos. E essa capacitação, ela vem de cima, ela é dada mediante o Espírito Santo a cada homem, a cada mulher, a cada igreja que decide obedecer. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que o mesmo Espírito que veio e esteve sobre o apóstolo Paulo, que esteve sobre os discípulos, que se moveu sobre a primeira igreja, que se moveu sobre todos os séculos até o dia de hoje, Espírito Santo, mova mais uma vez o nosso coração e transforma-nos em homens e mulheres com um coração rendido e convertido para missões. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.